Boa tarde! Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso missional. Que bom que vocês estão aqui. Eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes, debatedores, as pessoas que Deus trouxe para falar sobre missão hoje na nossa tarde. Quero começar com Davi Lago, capelão da Primeira Igreja Batista em São Paulo, embaixador da Visão Mundial, é mestre em Teoria do Direito, graduado pela PUC de Minas, é também autor de Brasil Polifônico e coautor de Formigas, publicado pelo Mundo Cristão. Iago Martins apresenta o canal Dois Dedos de Teologia no YouTube, preside o Instituto Schaffer de Teologia e Cultura, é mestre em Teologia Sistemática pelo Instituto Aubrey Clark e bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. É autor e coautor de outros 14 livros. Embora todas essas atribuições e títulos, o que realmente comissiona os dois a estarem aqui debatendo esse tema é que os dois são filhos do Deus Altíssimo e foram chamados por Ele para nos ministrar nessa tarde. Eu gostaria de orar e já passar a palavra para eles então. Deus amado, obrigado porque nós temos o privilégio de poder estar aqui nessa tarde, de ouvir os teus filhos falando sobre esse tema que é tão relevante. O Senhor nos deu uma missão e esse deve ser o nosso propósito de vida. Portanto, Pai, nos desperta, nos mostra a direção e usa os teus servos nessa tarde para falar com cada um de nós. O Senhor é aquele arqueiro que é capaz de lançar uma única flecha e acertar no centro de diversos alvos. Que assim seja nessa tarde. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Está com vocês, meus irmãos. Boa tarde. Eu ganhei no par ou ímpar aqui, então vou falar primeiro. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre cultura pop, tem o título aí, né? Isso, missional, a identidade cristã e a cultura pop. Em primeiro lugar, o primeiro ponto para a gente iniciar a conversa, é lembrar que a nossa fé é uma fé encarnada, encarnacional. Nós somos chamados, convocados para sermos sal da terra, nós não somos sal do céu. Nós temos que conviver, relacionar, interagir, não no vácuo, mas no mundo real que nós vivemos. E no mundo real que nós vivemos, a maior parte aqui são jovens, é um mundo saturado daquilo que é denominado cultura pop, né? Um conceito genérico, quer dizer, o conjunto de filmes, de música que são alimentados, retroalimentados e circulam numa indústria de entretenimento em escala global. Existe, quem tiver interesse por essa parte conceitual, um livro muito legal de um filósofo francês contemporâneo chamado Gilles Lipovetsky e Jean Serrois, chamado Cultura Mundo, pela editora Companhia das Letras no Brasil. Lá nessa obra, Cultura Mundo, é um livro pequenininho, eles têm um capítulo falando sobre a disneyficação do mundo, que é justamente a estruturação no mundo de um conjunto de atividades econômicas que tem o objetivo de entreter, claro, de lucrar. E você sabe que essa cultura pop, essa indústria, ela é multimilionária. A indústria dos videogames fatura mais que o cinema e a música juntos. Eu vou repetir, a indústria do videogame, ela fatura mais do que toda a cadeia de produção musical, o Grammy, as gravadoras, a Anitta, somado ao Oscar, ao cinema, Festival de Cannes, Festival de Gramado, Festival, tudo, as séries do Netflix, tudo isso junto, o videogame é maior. Então, olha o que a gente está falando, a relevância da cultura pop, da cultura geek, da cultura nerd. Ora, e a identidade cristã? Nós não podemos perder, então, o nosso caráter cristão nesse ambiente, nesse contexto. Pelo contrário, nós devemos salgar esse contexto, né? Também, quem quiser uma referência assim, de um estudo mais elaborado sobre a influência cristã
nos novos meios de comunicação, eu sugiro um dos capítulos do Compromisso da Cidade do Cabo, de 2010. O Compromisso da Cidade do Cabo é um documento coletivo que remonta ao Pacto de Lausanne de 74, onde existe um capítulo lá que fala justamente da importância dos missionários das novas gerações estarem presentes nesse meio. A importância não é um campo econômico, um campo cultural que a gente possa ignorar. Quantos aqui são fãs de Star Wars? Quem aí é fã de Star Wars? Que a força esteja com vocês. Quem lê mangá, assiste animes com regularidade? Quem gosta de séries do Netflix, Stranger Things? Cadê os Demogorgon? Levanta a mão aí, cadê? Quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, graphic novels, DC, Marvel. Vocês são bem nerd mesmo, hein, gente? Olha só, nós estamos na Comic Con aqui, Iago, olha só. Para fechar essa minha fala introdutória, para a gente ouvir o Iago, tem muita coisa para falar, legal, mas desde o período da Bíblia, desde do período do Novo Testamento, da igreja neotestamentária, esse é um assunto que já é conversado, né? Paulo discute isso nas cartas, da influência do pastor na comunidade, no dia a dia prático das pessoas, mas eu também queria citar Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, um dos autores importantes da patrística, ele tem um livreto chamado Estromata. Estromata é como se fosse miscelânea, né? É um conjunto de textos sobre assuntos aleatórios, sobre assuntos que não se enquadravam lá na doutrina, na prática pastoral. Então, o Estromata, ele reúne uma série de reflexões sobre a vida cristã e o testemunho cristão em diversos âmbitos da vida social. E lá no Estromata, Clemente de Alexandria, logo no início da igreja, ele já falou isso que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte, em uma linha famosa do Estromata: a igreja precisa interagir com sabedoria com a cultura local. E ele dá 3 exemplos do Novo Testamento, do apóstolo Paulo fazendo isso. Primeiro, quando Paulo cita os poetas lá no Areópago, em Atos 17, explicitamente Paulo cita Aratos e Cleantos e autores pagãos para defender um ponto da doutrina cristã. Segundo, aquela frase, as más conversações corrompem os bons costumes, é uma frase pagã, não é Provérbios de Salomão isso. E Paulo usa isso com uma aplicação inteligente na carta aos Coríntios. E terceiro lugar, no início da carta a Tito, quando ele fala assim para Tito: Tito, é o paradoxo do mentiroso do filósofo Epimênides, né? Eu estou mentindo. Será que eu falei a verdade quando falei essa frase agora? Eu estou mentindo? E Paulo cita o paradoxo do mentiroso, né, de Epimênides, no início da carta a Tito, quando ele diz: como disseram os profetas de vocês, ó cretenses sempre mentirosos. Então olha que interessante, desde o início, os primeiros teólogos perceberam, né, o exemplo que eu estou dando de Clemente de Alexandria, a importância da gente separar um tempo e de dialogar e de usar com inteligência esses artefatos culturais, não só para a gente evangelizar, né, usar como ferramentas missionárias, mas também usar por uma boa e saudável teologia do lazer, teologia do entretenimento, teologia do descanso. É algo saudável você ser uma pessoa que tem o seu momento de descanso, o seu momento de diversão. A Bíblia, inclusive, vai dizer que, em Isaías, eu vou fechar com esse ponto, Iago, Isaías, uma das imagens do céu, olha que legal, uma das metáforas mais poderosas, uma das visões, das imagens do céu, são crianças brincando em segurança. Fala que a criança vai colocar a mão na toca da víbora e não vai ser ferida. Uma das imagens do céu é um playground, onde as crianças podem brincar tranquilamente e sem medo de ser ferida, sem medo de ser machucada, de modo algum. Então, queria deixar essa fala inicial e quero ouvir meu querido irmão Iago Martins. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Iago Martins. Uma alegria muito grande poder sentar com o Davi Lago mais uma vez. Fiquei muito feliz porque quando apareceu ali fora, houve um pequeno erro no pessoal da filmagem. Apareceu a cara do Davi Lago com o meu nome. E eu me senti, acho que foi o mais longe que eu cheguei na minha vida, certo?
Quero agradecer aí quem fez isso, foi uma homenagem. Teve um dia que falaram comigo assim, você que é o Davi Lago Martins? Eu falei, que? A pessoa misturou o nosso nome. Daviago, né, junto assim. Queridos, que alegria, muito feliz de estar aqui com vocês. Um tema muito apropriado, inclusive, falar sobre cultura pop. Vocês talvez não conheçam os empreendimentos passados de Davi Lago nessa área. Ele vai poder falar, eu quero muito ouvi-lo falar sobre a utopia e as coisas que ele tem desenvolvido, distopia e pensamentos anteriores de produção cultural do começo, né, do processo cristão do Davi. Eu acho que muita coisa boa surge daí. Eu acho que muita gente aqui pode ser motivada a tentar empreendimentos cristãos, né, para o serviço da cultura, a partir de formação de um local onde nós, como cristãos, podemos falar e se posicionar na área da formação de cultura. Eu não sou um formador cultural, digamos assim, eu não sou músico, não sei tocar nenhum instrumento, estou tentando aprender a tocar violão, mas eu sei fazer 8 acordes, os que não têm pestana, mas eu não consigo trocá-los ainda. Então eu toco a nota, e aí eu demoro uns 15 segundos para fazer a próxima, para conseguir engaixar aqui, e é um pouco humilhante, mas eu estou tentando. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não tenho nenhuma participação, né, nas artes, digamos assim, para poder fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu sempre fui um grande consumidor de cultura. Desde muito jovem eu gostava de ler, comecei a ler mangá, comecei a assistir anime. Sim, eu era um otaku quando não tinha Jesus, né? Aí eu conheci Jesus e virei um otaku crente, né? Aí eu comecei a largar a otaquice, o velho homem foi ficando para trás, né? Mas eu ainda assisto umas coisinhas lá em casa, certo? Escondido, quando minha esposa dorme e eu estou acordado, aí eu assisto escondido uns animes e tal, né? Mas eu sempre gostei muito de produções que se colocam dentro dessa esfera da cultura pop. E hoje em dia, como o Davi colocou, é quase impossível fugir disso, né? Todo mundo está assistindo um seriado, está vendo alguma coisa, né? O seu pai ou o seu avô acaba entrando na Netflix, começa a assistir um filme, acha um filme um pouco longo, quando vai ver está no 4º episódio de um seriado, que eles achavam que era filme, né? E está todo mundo em algum nível sendo afetado pela cultura contemporânea. E o que eu comecei a produzir na internet, sem ser um produtor de cultura diretamente, foi tentar fomentar as pessoas que me acompanhavam na internet um tipo de consumo mais ativo da cultura. E quando eu falo de consumo ativo, eu não estou falando de incentivar você a consumir mais coisas, mas que a forma como nós consumimos cultura precisa ser menos passiva. Deve existir um engajamento mais real da nossa parte naquilo que nós estamos consumindo, porque nós somos de alguma forma afetados por aquilo que consumimos. Existe, no meu tempo de Assembleia de Deus, eu era assembleia, tem assembleiano aí? Aí, olha aí, pessoal da Assembleia. Minha esposa é filha de pastor assembleiano, foi da Assembleia há muito tempo. Eu tive minha fase na Assembleia de Deus também. E quando eu era da Assembleia de Deus, eu ouvi o pastor falar o seguinte, nos momentos ele dizia, esses crentes hoje em dia, assistindo novela, só aprende o que não presta na novela. Eu achava aquilo sem nenhum sentido. Por quê? Quem é que vem para a igreja, ouve um discurso, uma pregação, tem a sua moral estabelecida a partir da palavra de Deus acerca do que é certo e o que é errado, aí assiste uma novela e vai achar que está tudo bem trair o marido, divorciar ou o que é que seja? Para mim era uma conversa exagerada. E aí com o tempo, o Iaguinho de 14 anos da Assembleia de Deus, de 15 anos da Assembleia de Deus, começou a crescer e estudar alguma coisa diferente, e eu comecei a perceber que aquilo que era uma compreensão tanto subjetiva do meu antigo pastor, tinha umas bases teóricas muito sólidas, para estabelecer o modo como nós somos formados por coisas que lemos, ouvimos e vemos, sem nos dar conta. Nós achamos que somos seres meramente cerebrais, meramente propositivos, racionalistas, cuja moral, a estética e a ética são definidas por aquilo que cremos como ideia, quando na verdade nós somos muito mais formados pelas imagens, pelos padrões que nos são repetidos como modelos de vida boa. Veja, muitos que, por exemplo, começam a questionar a ética cristã acerca da ética sexual, de homossexualidade, da prática sexual com pessoas do mesmo sexo, não mudaram de compreensão por causa de ética, mudaram de compreensão por causa de estética. É você ser acostumado a partir da mídia, a partir dos seriados, a partir da TV, a ver relacionamentos homossexuais muito bonitos, dramas muito intrigantes, e a beleza acaba fazendo você questionar a ética, de modo que já ouvi cristãos dizerem, pastor, mas por que é pecado dois homens gays terem um relacionamento? E quando você questiona de onde vem isso,
Não vem porque houve uma palestra na faculdade questionando com Aristóteles a ética e os costumes, ou não. Vem muitas vezes de um seriado que representa uma ética contrária à nossa de uma forma que parece bela. Porque o nosso desafio hoje, quando a gente fala de cultura pop, não é um mero desafio da proposição intelectual. É o desafio da beleza e da imagem que nos afeta. Quando na novela, no seriado, no filme, no anime, você tem no dorama, não é? Cadê o pessoal do dorama aí? Tá todo mundo, o pessoal do dorama, tá, do dorama. Do pessoal do dorama, quando você encontra, não, dorama não, porque dorama é tudo bonitinho, tudo lindo, dorama, não é? Você tem todo um negócio imenso para no final dar um selinho, não é? Ainda existe uma pureza ali no dorama, né? Mas quando você vê, por exemplo, a moça num relacionamento com o marido, e o marido é ruim, é cruel, é mau, e ela encontra uma outra pessoa mais jovem que gosta e respeita e trata bem, toda a história é construída para te fazer torcer por aquilo que a nossa ética diz que é ruim. E o modo como nós muitas vezes somos tragados por essas imagens, vem do fato de que nós nos relacionamos com a cultura passivamente, e não ativamente. Ou seja, o que é assistir um Netflix à noite em casa? É tentar desligar a cabeça. E aí a gente ouve muito isso, né? Eu preciso relaxar depois de um dia duro de trabalho. Então, eu assisto um seriado para desligar a cabeça, para descansar a cabeça. E esse é um tipo de consumo muito complicado da mídia contemporânea. Porque a mídia não é neutra, existem valores e ideias que passam por ali. Se você vai descansar a cabeça enquanto consome esses conteúdos, talvez você tenha um problema. Porque por mais que haja um aspecto de relaxamento na cultura pop, existe um aspecto de responsabilidade nossa de manter algumas guardas levantadas para sabermos qual é a ética que está sendo produzida a partir daquilo, qual é o modelo de vida boa que está me sendo entregue, quais são as imagens que eu vou formar da minha cabeça de como as coisas deveriam ser e deveriam se tornar na minha vida a partir daquilo que eu estou assistindo. Existem pelo menos 2 papers interessantes que mostram que quando certos padrões de mídia chegam a uma nova comunidade, como novelas brasileiras ou alguns filmes de Hollywood, existem mudanças nos relacionamentos sociais, como taxa de natalidade e taxa de divórcio. Por quê? Porque houve uma palestra de um professor dizendo que você tem que ter menos filhos e tem que largar o seu marido ruim. Não, é porque você começa a ser apresentado a novos padrões éticos e estéticos a partir do que está sendo dito. Por isso que parte do projeto que a gente desenvolve no YouTube é um programa, lá no 2D de Teologia, chamado Mundo Cópia, que é uma tentativa de assistir ativamente fenômenos de mídia. Então a gente faz algumas resenhas comentando e lendo mensagens de filmes e coisas desse tipo. Não porque a gente quer fazer análise referente como uma forma de justificar os entretenimentos da classe média, não é nada disso. Mas é uma tentativa de entender o que é que está sendo dito, compreender quais são as ideias, quais são as mensagens. O termo mundo cópia vem de um livro chamado Simulacra and Simulation, de um filósofo francês chamado Jean Baudrillard. Esse livro aparece em Matrix 1. Em Matrix 1, quando o Neo vai pegar ali na estante um livro que tem um fundo falso, ele tira algumas coisas do livro, o livro é o Simulacra and Simulation. E esse livro, o Jean Baudrillard, esse livro está em português, mas não é publicado há muito tempo. No sebo você pega ele a R$200. É o tipo de coisa que só a gente vai fazer, mas ninguém fará, né? Porque não se justifica comprar um livro a esse preço, né? Mas ele vai mostrar a ideia de que nós vivemos em um mundo de hiperrealidade, ao ponto de aquilo que nos é representado na mídia tomar de nós a própria experiência de realidade, ao ponto da gente criar e projetar realidades a partir da representação da realidade. E isso vira uma retroalimentação tão profunda que a nossa visão das coisas acaba sendo torcida e transformada a partir daquilo que recebemos do que é falso. Então você tem um padrão de estética a partir da estética do que aparece na tela, e então as pessoas são todas bonitas, todas ordeiras, todos têm um tipo de feição, um tipo de etnia até, um tipo de sotaque, e isso afeta o que você trata como normal, como belo, como bom e como desejável para a sua vida. E acaba que, quando a gente assiste tudo muito passivamente, a gente acaba perdendo o aspecto de análise, de proteção e de construção em cima dessas coisas. Termos uma igreja mais ativa no processo de consumo de mídia significa ter uma igreja que entende melhor o que está assistindo e, a partir daí, consegue reproduzir algo para a cultura e se defender da cultura nas formas como são necessárias. Mas eu sei que o Davi esteve envolvido com produção cultural de formas muito ativas, não é, ao longo do passado. Pode falar um pouco sobre isso para a gente, Davi? Sim, sobre a questão de nós produzirmos também
cultura pop? A cultura pop, muito influenciada pelos Estados Unidos no século XX, por óbvio, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Você sabe que quando os super-heróis eles são criados ali, eles também eram instrumentalizados, as histórias em quadrinhos, para levantar o moral da juventude dos Estados Unidos e até mesmo na política de relações exteriores. Por exemplo, o Zé Carioca, da Disney, né? O Walt Disney foi escalado pelos Estados Unidos para liderar a relação com países da América Latina, onde os Estados Unidos não queria que surgisse uma potência comunista. Então, eles usavam como ferramenta cultural, né? Ferramenta diplomática, a cultura pop. Olha onde vai a força, é quando surge a Carmen Miranda. Carmen Miranda foi a primeira mulher e a primeira estrangeira a receber o maior salário de Hollywood, né? Uma luso-brasileira, né? Carmen Miranda. Ela alcançou uma fama que nenhuma outra artista brasileira na história alcançou, em termos globais, né? E a Carmen Miranda fazia parte dessa política de Estado dos Estados Unidos, né? Então, assim, a nossa ação, ela, enquanto igreja, também precisa ser levada em conta. Quando eu tinha 20 e poucos anos, saindo da faculdade, gente, eu sou muito nerd também. Eu li todas as histórias em quadrinhos do Batman, de 88 até mais ou menos 2003, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu conheço tudo de Batman, eu sou Batmanólogo, entendeu? O Batman, por exemplo, ele é episcopal, né? Você sabe o personagem original, Bruce Wayne, a família dele é episcopal. O Super Clark Kent, ele foi educado por metodistas, por isso que ele é tão certinho, tá vendo? O personagem, depois eles vão transformando a origem dos personagens. Mas o Capitão Gancho, na peça de teatro Peter Pan, é anglicano, ele fala explicitamente que é anglicano, tem lá. E aí a cultura pop vai mudando para adequar aos novos tempos e para novas ideologias serem incutidas. Peter Sloterdijk é um filósofo contemporâneo alemão. Ele diz numa obra chamada Regras para o Parque Humano que o século XX é a primeira vez, desde a queda dos gladiadores, do circo romano dos gladiadores, é a primeira vez onde conteúdos de violência, de morte sem sentido, de violência gratuita, de situações que, do ponto de vista da moralidade cristã, são depravação sexual, é a primeira vez onde esse tipo de conteúdo saiu do underground e voltou ao mainstream. Ou seja, é um momento onde a igreja está sendo apertada, enforcada, colocada no canto do atual jogo cultural. Vamos lá. Na época do advento da fé cristã, qual que era a diversão das pessoas, da política de pão e circo do Império Romano? Era ir para o Coliseu ver as pessoas se matando, inclusive cristãos sendo devorados por leões. Isso era o entretenimento. Olha, que tipo de pessoa consome essa coisa? Ver as pessoas se matando, arrancando a cabeça, vendo crianças chorando, uma pessoa idosa lá, um leão devorando, e a pessoa dando gargalhada, a pessoa dando risada. Tem um filme que todo cristão tinha que assistir, Quo Vadis, a edição original de 1951, que mostra justamente Nero dando gargalhadas, vendo os cristãos sendo devorados. Mas aí chega um ponto, não é spoiler do final do filme, mas chega um ponto onde ele fica assustado de ver, peraí, os cristãos estão morrendo, mas eles morrem louvando a Deus. Como é possível eles ter um terror tão grande, são leões, e ele desce e os cristãos morrem cantando com um sorriso nos lábios. Quer dizer, o cristianismo, a morte de Telêmaco é uma história muito bonita. A fé cristã mudou a moralidade das pessoas. Como o Iago diz, teve uma mudança. O que é o ideal de boa vida? As pessoas passaram a se converter, ser regeneradas pelo poder do Espírito Santo de Deus, e esse tipo de conteúdo não dava mais prazer. Ou seja, apodreceu, faliu esse sistema cultural. Esse sistema de entretenimento não tinha mais público. Estou dando para entender o que eu estou falando? Não tinha mais público esse tipo de coisa. E aí,
durante todos esses anos, onde especialmente a Europa teve uma influência majoritariamente cristã, na Idade Média, no advento do período moderno, até recentemente no século XX, ainda prevalecia no mainstream cultural valores que emanavam das Escrituras. Por exemplo, o inglês moderno é baseado nas peças de Shakespeare. Shakespeare tem milhares de citações bíblicas explícitas na sua peça de teatro. O alemão moderno é baseado na tradução do Novo Testamento que Lutero fez. Então você ainda tem, nos grandes poetas, você vê os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura, a maior parte são cristãos, T.S. Eliot e tantos outros. Mas esse filósofo que eu mencionei, o Sloterdijk, ele vai dizer que especialmente nos anos 60 e 70, ele dá com precisão. Os anos 60 e os anos 70 é um momento onde a cultura underground, o movimento de contracultura, onde os valores expressamente anticristãos, que zombam da moralidade cristã, que zombam dos 10 mandamentos, esse tipo de conteúdo que era restrito lá, o Marquês de Sade, que era preso, que era uma coisa underground, isso agora se tornou o mainstream. Quando você abre a primeira tela de qualquer Netflix, você vai encontrar, eles jogam já uma imagem de terror, eles jogam uma imagem de pessoas nuas, eles jogam ali, as crianças estão na sala e está no cantinho, tem uma imagem, mas aquela imagem já está ali desensibilizando crianças. Então é um momento onde nós precisamos refletir melhor a nossa teologia de arte, de cultura e de cultura pop. E aí, assim, esse preâmbulo acho que foi importante para entender as motivações que me levaram no ano de 2013, 10 anos atrás. Então, a gente conversava isso 10 anos atrás, eu era líder de jovens e conversando com o pessoal, eu falei, gente, nós precisamos alcançar os artistas aqui de Belo Horizonte. E o que nós descobrimos? Nós mapeamos o aparelho cultural de Minas Gerais, os teatros, os cinemas, as bibliotecas e as publicações. Não havia uma publicação no ano de 2013, uma publicação cultural relevante em Belo Horizonte. Aí qual foi a nossa ideia? Vamos nós mesmos criarmos essa revista. Então nós juntamos jovens da igreja, claro, não é só porque eram jovens da igreja, eram jovens talentosos, designers, escritores, poetas. O Pedro Vux, que era considerado o grande rapper da geração dele, ele começou o duelo de MCs que existe até hoje, faz parte hoje do calendário cultural de Belo Horizonte. Então, o Pedro Vux, o Marcos Almeida, cantor e compositor Marcos Almeida, a gente foi chamando o pessoal, a Lorena Chaves, o pessoal de Belo Horizonte, que era, assim, de background cristão, mas que tinha uma produção cultural, e começamos a reunir e fizemos essa publicação, A Distopia. Nós bancamos, colocamos ela em postos culturais da cidade de Belo Horizonte. Resultado, nós passamos a ser o epicentro de eventos, de festivais, de cursos culturais em Belo Horizonte. Isso abriu portas até os dias de hoje, para pessoas que às vezes não ouviriam o Evangelho, não teriam alcance ao Evangelho, e a revista foi premiada. Eu fui convidado para falar na Academia Mineira de Letras sobre a revista. Então, eu acho que isso fica também de uma aplicação prática para todos nós. Quando você tem uma produção de algum artefato cultural, e aqui no amplo senso, né? O Iago estava falando aqui, eu não estou querendo tocar violão tudo, mas o Iago é um artista, ele é parte, o quê? É um podcaster, ele tem produção na internet, formador de conteúdo. Isso também hoje faz parte dos influencers, são ramos novos, mas é verdade, são desdobramentos novos ele é falsa humildade, viu, gente? É falsa humildade. Humildade, mas influência é xingamento para mim. Não, mas influência, não, Jesus mandou a gente influenciar, Iago, tá tudo certo. Mas não é assim não. Salgar e iluminar. Então, o negócio? Depois eu te pego ali. O influencer no sentido de você ser um cara que... Eu tô te zoando, pô. Esses millennials, eu nunca sei quando eles estão brincando ou quando estão falando sério. É tudo cheio de toque, tem que tomar maior cuidado. Mas é isso. Então, assim, por exemplo, agora eu fui chamado para fazer lições da Bíblia com a Turma da Mônica. E aí, vamos fazer. Eu fiz a história do livro de Jeremias baseado no personagem Jeremias. E na Bienal do Livro de São Paulo, nós lançamos lá com o Richard Guerra, o devocional da Turma da Mônica. Cara, foi muito legal. A Mônica, o Cebolinha, vamos adorá-la a Deus. Foi super legal, quer dizer, é possível nós
produzirmos coisas bonitas para a glória de Deus, que vão entreter, que isso é uma bênção. E só para fechar essa parte da fala, para ouvir o Iago também, sobre produção, coisas práticas, que a gente quer ouvir as perguntas de vocês. Assim, é muito legal o que o Iago falou, de você não baixar nunca a guarda também, né? E aí fica outra pergunta que eu faria, né? Quando você estiver consumindo ali, vendo um filme, mesmo que for no momento de descansar, assim, que tipo de coisa, sabe, satisfaz e dá prazer em você? Então, na medida que a gente também vai aprofundando no nosso conhecimento das Escrituras, o nosso relacionamento com Deus, o Salmo 119 nos ensina que a Bíblia, ela vai criando em nós uma transformação tão profunda, que ela muda até mesmo o nosso paladar, né? As tuas palavras são mais doces que o mel, o salmista fala. Quer dizer, ele teve, depois você lê lá o Salmo 119, do verso 97 ao 103, é um trecho muito bonito, que ele vai mostrando como que a Bíblia foi mudando ele, ao ponto de mudar até mesmo o que dava satisfação para ele. Ele fala, olha, antes eu tinha prazer nessas coisas, agora eu olho, gente, onde eu estava com a minha cabeça? O meu prazer está na lei do Senhor, eu medito nela de dia e de noite, ela é mais doce que o mel, a palavra de Deus, mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, fica esse alerta também muito importante que o Iago coloca, para nós não baixarmos a guarda. Nas férias, não tire férias da santidade. É fundamental a gente conseguir vencer a glutonaria e a anorexia cultural nesse processo. Às vezes nós, como cristãos, sofremos de um tipo de anorexia cultural. A gente não conhece nada, não vê nada, não assiste nada, acha que é mais santo. É um chato. Não tem mala. Chatos dos apóstolos, é Atos dos apóstolos. Pessoa insuportável, não conhece filme, não sabe de nada, chata, você é chato, entendeu? A pessoa é tão azeda que o limão faz careta quando chega perto da pessoa. E assim, a gente não precisa viver desse jeito, não é? Você não é obrigado a consumir tudo que está acontecendo, obviamente, mas a gente não pode viver isolado da existência comum, porque é essa existência comum que nos coloca em contato com as pessoas à nossa volta, e a gente tem que se culpar por gostar de um filme, de uma boa história, de uma boa série, de um bom livro. Por outro lado, essa glutonaria cultural, que é isso que o Davi estava falando, em que a gente assiste e consome as coisas de forma demasiada, ao ponto de afetar o nosso tempo com a família, a gente não faz devocional, não aguenta 15 minutos de oração, mas é maratonando Netflix. É um zumbi, né? É um zumbi. A gente fica nesse binge watching de coisa, e sai o seriado, e no outro dia, às vezes eu fico chocado. A Netflix solta às vezes 9 episódios do negócio de uma vez, e chega no outro dia, o pessoal, pastor, assistiu? Eu disse, mano, eu vi os primeiros 15 minutos do primeiro. Tem que exercitar paciência também, né? Aí, não, hoje em dia, se com uma semana você não viu, já pode levar spoiler que já não tem mais. Não, calma aí, gente, calma lá, né? Então, assim, a gente entra nesse nível de glutonaria, a gente consome tudo, e recebe, acha que está tudo bem, né? E existem muitas produções que são absolutamente ímpias, né? Tanto pela pornografia, pelo que é explícito, e às vezes nós, como cristãos, achamos que está tudo bem, porque, sei lá, não é pornô. Errado é entrar no site pornô, mas a pornografia está na Netflix ali, tá tudo bem, então não tem problema. Ou na própria literatura, né? Eu lembro uma vez, eu estava, um casal jovem, novo, estava chegando na igreja, me chamaram para ir lá, a gente estava batendo papo e tal, e tinha na estante 50 tons de cinza. Aí eu estava fuçando, puxando e tal, eu peguei, eu disse, aí eu olhei para o pessoal, aí eu olhei para mim, olhei para eles e tal. Aí, vocês leem, né? Aí, não, pastor, muito bom, né? Aí eu disse, é muito bom, eu pensei que era da vida pregressa, sei lá, que tinha sobrado ali. Aí, não, pastor, não tem nada a ver, que bobagem e tal, sei o quê. Aí foi o Espírito Santo. Eu peguei o livro aqui, eu abri aleatoriamente, na maior sacanagem do mundo. Abri assim, a coisa irreproduzível aqui. Um negócio, uma linguagem, uma indecência terrível. Aí eu peguei assim, na hora que eu peguei, eu virei assim, irmã, lê alto para mim aqui. Ela pegou, olhou, aí disse, não, leu não. Aí eu disse, então se você tem vergonha de ler para mim, por que você acha que pode ler para Deus? Né? E Deus vê você lendo isso aqui. Tal. Aí a gente teve uma conversa lá e tal. E às vezes a gente tem esse negócio, não, tá tudo bem, não tem problema. Não. E a gente, às vezes, entra nessa glutonaria, acha que pode comer tudo. Acha que pode receber tudo, pode ver tudo. E às vezes a gente tem que repetir o óbvio. Né? De não ver nudez, não ficar vendo... e às vezes existem valores que são passados, que às vezes a gente os recebe para avaliar, e que a gente não percebe. Valores errados, valores que são explicitamente falsos, até em coisas que são bonitas e corretas, a gente tem que identificar essas coisas, né? A gente assiste as coisas identificando e nos protegendo daquilo que pode nos afastar do que é justo. Mas a gente só tem 25 minutos para encerrar esse tempo, e a gente quer poder abrir para vocês falarem também, certo? O Davi já me pediu para mim, depois eu vou pedir para ele agora uma salva de palmas também, pela fala dele.
Muito bom podermos estar juntos. Vamos abrir agora para perguntas. E eu vou ser audacioso e vou dar a regra das perguntas, tá? Vai chegar o microfone de você. A regra é o seguinte: primeiro, tem que ter um ponto de interrogação no final. É uma pergunta, não é uma palestra, tá? Não é, eu tenho um comentário, aí você vai para os seus amigos, certo? Do seu lado. É pergunta, tá bom? Segundo, se falar mais de 1 minuto, eu vou mandar tomar o microfone de você, certo? Então, pergunta curta, o pessoal não quer lhe ouvir, certo? Quer a sua pergunta, tá bom? E se você perguntar o que você quiser, a gente responde o que a gente quiser. E é isso, essa é a regra, tá bom? Agora o mestre que manda ali. Nós temos uma pergunta já aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, Boa tarde. da Igreja Batista de Porto Alegre, Batista Montserrat de Porto Alegre. Ontem eu tive o privilégio de assistir a fala do Iago. As mulheres não vão entender porque ele falou só para os homens. Mas... o que será que eu falei, hein? O que será aí? Vou te entregar. Não. Falou com muita propriedade. Eu não consigo mudar nada do que tu disse a respeito da confusão que a igreja faz muitas vezes, de buscando relevância e esquecer Jesus. E tu enfatizou muito bem que quando a igreja busca relevância, ela perde relevância. Mas quando a igreja busca Jesus, ela ganha relevância. E tu falaste na opção beneditina e na distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E hoje eu te ouço falar sobre a necessidade de a gente consumir em algum ponto a cultura, para não perder esse contato com a cultura e a necessidade que a gente tem de interagir com a sociedade, com o mundo lá fora. O Guilherme hoje de manhã falou sobre os muros que nos protegem, mas as portas que estão abertas. Como é que eu posso fazer, aqui vai para o ponto de interrogação, como é que eu posso fazer para conciliar, eu fiquei confuso agora, conciliar o Iago de ontem com o Iago de hoje? Legal, não sei se concilia não, é tudo doido esse Iago é um maluco mesmo, tem que pagar uma terapia para ele aí, mas eu acho que tudo se complementa muito bem, não é? Nós nos esforçamos também por servir na cultura, por alcançar as pessoas a partir dos pontos de contato que nos são dados. Nós construímos cultura ao longo da história do mundo, nós nos envolvemos com muitas coisas, nesses envolvimentos nós produzimos coisas boas, nós inventamos as universidades, nós desenvolvemos direitos humanos, nós tratamos para dar direitos a pobres, nós trabalhamos ativamente pelo fim da escravidão, nós geramos muitas coisas boas na sociedade a partir desses pontos de contato. Agora, o que eu chamei a atenção para ontem, principalmente, foi entender que este processo de tentar trabalhar no mundo não é, primeiro, o nosso chamado acima de qualquer coisa. O nosso chamado acima de qualquer coisa é trazer esse mundo à fé em Cristo Jesus. Essas coisas são pontos de contato. Falei sobre a inevitabilidade do nosso fracasso final, porque nós não vamos construir, não sei como é que é a escatologia do Davi, mas na minha escatologia as coisas vão piorar, né? Nós não vamos conseguir construir um mundo melhor em absoluto e em definitivo. No fim das contas a gente vai perder. Deixa eu dar um exemplo. Eu em parte acredito em liberdade religiosa, econômica, civil. Então eu sou um liberal, creio, parte do meu liberalismo vem de algumas leituras que eu faço da Escritura, que podem ser discordadas, mas parte também é a leitura que eu faço do mercado e das relações humanas, blá blá blá. São as coisas que eu acredito. Mas quando eu leio Apocalipse, eu sei que haverá um dia, que haverá um governo mundial que vai controlar compra e venda e que vai matar aqueles que não adorarem a besta. Então, ou seja, eu posso estar pregando, ensinando e tentando melhorar o mundo na área da liberdade, na minha perspectiva, sabendo que eu vou fracassar no fim das contas. De que eu estou em uma jornada, eu estou lutando por uma causa perdida. Eu acho que no fim das contas isso é uma coisa que a gente tem que ter bem balizado no nosso coração. A gente não está num mundo bom em que coisas ruins acontecem e a gente quer devolver a bondade do mundo. Nós estamos em um mundo cujo tecido da realidade está se rompendo todos os dias. E a gente trabalha para o bem desse mundo, entendendo que o nosso contato cultural é muito limitado ainda. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar algumas coisas, e a gente se esforça nisso. Eu acho legal a diferença de Mateus 25 e Mateus 26. Em Mateus 25, Jesus, ele nos incentiva a ajudar as pessoas e transformar. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava noivo, me vesti, estava estrangeiro, você me acolheu, estava preso e você me visitou. Então, se você ler só Mateus 25, vamos ajudar as pessoas e tal. Só que aí você lê Mateus 26, e Judas, ele não, vamos pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres. E Jesus fala, não, os pobres vocês vão ter sempre. Então, aí quer dizer, Jesus desanima a gente, quer dizer, então Jesus, não dá para fazer nada? Então, o que aconteceu? Não entendi. Nós não entendemos nada aqui, mas... Pagode Oi? 2023, o Spotify aqui atrás.
Pareceu o Pagode 2023 do Spotify Não, aqui. pagode, então. É cultura. Vamos Pagode, lá. pagode. 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 É Aí- pagode. É isso, é isso. Pronto. Pagode. Antes uma pergunta da câmera para cá, agora uma pergunta da câmera para lá. Quem do lado de lá quer Tem perguntar? aqui duas mãos aqui, ó. Não sei se alguém levantou para lá. Boa tarde. Boa tarde. Na visão de vocês, como que os pais podem lidar de maneira sábia, sendo que na grande maioria os pais tendem a ter um conservadorismo maior, né? Ser mais puxado para a identidade cristã, tentando levar os filhos a caminhar, como ter uma vida cristã, e a cultura pop muitas vezes puxando o filho para o outro lado. Como que os pais assim então podem dosar sem separar isso e sendo bons influenciadores nesse tema aí? Eu sou pai de uma menina chamada Maria. Maria tem 10 anos. Eu amo muito a minha filha. Primeiro, eu entendo que eu não sou dono dela. Eu sou um responsável, de acordo com as Escrituras. Os pais são guardiões dos seus filhos, não donos. O dono é Deus. Eu lembro quando a Maria nasceu, eu tinha muito medo. O que vai acontecer? Deu daquela aflição ali, pai de primeira viagem e tal. E eu lembro que num dia, no momento de oração, sabe, Deus tocou profundamente, assim, mudou algo dentro de mim. Assim, como se Deus dizendo, eu sou o dono da Maria, né? Vou te capacitar para educar ela, você tem as suas responsabilidades. Então, nunca mais eu tive essa aflição com relação à minha filha, mas eu sempre oro por ela e entendo que Deus vai proteger a vida dela, guardar a vida dela. Segundo ponto, os pais não podem terceirizar a educação dos filhos, tem que ser uma educação presente. Agora, o pai também não pode entregar aquilo que ele não tem. Um pai sem cultura, ele vai sofrer muito para educar os filhos. Um pai sem Bíblia vai sofrer muito para educar os filhos. Por isso que ter filhos, né, é uma oportunidade também de você se passar a limpo também, entende? De você melhorar, de você crescer. Então, ser pai é o que mais me desafia hoje, é o meu ministério número 1. A minha filha, enquanto ela é pequena, tem apenas 10 anos, e aí eu vou desenvolvendo algumas estratégias com a minha esposa, com a Natália. Então, assim, desde que a Maria foi alfabetizada, com 5 para 6 anos de idade, nós começamos a ler a Bíblia todos os dias, verso por verso. A gente agora está terminando o primeiro livro de Reis, sem pressa, estou lendo com ela. Claro, ela aprende as histórias de Jesus, do Novo Testamento e tal, mas eu estou lendo com ela, verso por verso, e de um modo que ela vai entendendo a história, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou em Levítico, eu fiz o tabernáculo na sala de casa, né? Coloquei um candelabro, coloquei uma bacia, peguei um ursinho de pelúcia dela, nós matamos ele para sacrificar, né? E aí ela, papai, vamos matar, e ela começou a matar, assim, e aí ela tinha, é verdade, tem filmado isso, no dia do Yom Kippur nós matamos ele, no dia do Yom Kippur, nós pegamos, matamos, aí, Maria, agora você tem que lavar, porque na bacia, aí ela lavava a mão de isopor, da pelúcia, né, derramado, sangue derramado, aí tinha um santo lugar. Vocês rasgaram a pelúcia mesmo? Matamos, aí sacrificamos, aí o candelabro, até que chegou no Santo dos Santos, aí tem uma miniatura da Arca da Aliança. A Maria entende toda a estrutura do tabernáculo até hoje, e ela já entende tudo isso, aponta para Jesus. Estudar o tabernáculo é estudar sobre a santidade de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a presença santa de Jesus. Aí eu assisti com ela Indiana Jones em busca da Arca Perdida. Aí eu censurava algumas partes mais violentas do filme, mas aí eu começava a mostrar para Maria, na cultura, o que estava na Bíblia. E ela entende a diferença. A criança não é tonta, como você pensa, né? Às vezes a gente pensa, criança, vou infantil. A criança está entendendo tudo, né? Então, quando a gente estudou a história de Moisés, aí a mesma coisa, né? Assisti o filme dos 10 Mandamentos com ela, tem a história, tem muitas maneiras, né? Então, vendo também os quadros, as imagens, e ensinando a Maria, desde menina, a interpretar a cultura. Especialmente os filmes dos anos 80 até metade dos anos 90, ainda tem ali muitos valores nos filmes infantis muito compatíveis com a nossa fé, né? que nos auxiliam, nos ajudam nesse momento. Então, e é uma questão de você equilibrar, filho, criança. Tem muita coisa para falar sobre isso aqui, mas
seriam algumas coisas assim, não ter esse medo, essa paranoia, né? Nós não somos dono do filho. Então essa é a primeira coisa, relaxa, né? Deus é o Senhor. Segundo, ser ativo, ensinar a Bíblia, se envolver, né? Desenhar. Quando foi Josué, nós fizemos Josué junto com cartografia. Então desenhava mapas bíblicos, o mapa de Israel. Então ter criatividade também, dedicar aos filhos. Eu vejo que muitas coisas que eu fui encontrando ali, eu não vi em lugar nenhum. E você é criativo, não é isso. Mas eu acho que Deus ele vai abençoando conforme a gente está dedicado ali realmente à questão, levando isso a sério. Parece que Deus vai nos mostrando coisas que ninguém viu. Por isso a minha pregação para criança chama Para o Infinito e Amém. É isso. Ok. Davi e Iago, eu vou fazer uma pergunta antes de passar o microfone para é marmelada aí. Mais ou menos. Cara, é incrível ver o quanto que vocês têm de conhecimento e como a nossa cabeça faz um boom enquanto escuta vocês, né? E ouvindo vocês, pensando nessa questão da cultura pop, da influência das mídias e tudo, tem um negócio da classificação, viu? Não era para falar, eu paro. Tem um negócio da classificação indicativa, né? Que eu andei pesquisando as regras e, cara, com 14 anos, dentro daquilo que eu vejo na Bíblia, não daria para um cristão olhar pelo que é permitido lá, de acordo com as leis humanas, que já pode ter, por exemplo, a cena do sexo, desde que não mostre a penetração. E com 16 anos, só não pode ter o ângulo genital, o resto pode ter tudo. Então, quando nossos filhos vão olhar, eles se baseiam nisso. Às vezes, para argumentar até com os pais, né? Não, mas eu posso olhar, eu já tenho 16, né? E às vezes é complicado. Porém, quando eu olho para Efésios 5:3, a Bíblia diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Como que a gente concilia esse entrar na cultura, né, com textos como esse, com essas classificações legais humanas? Como que a gente, com sabedoria, né, usa isso dentro das igrejas e dentro dos lares cristãos? A classificação indicativa da minha casa sou eu, entendeu? Então quem define o que pode ser visto ou não é aquilo que a gente entende que é saudável para a nossa casa. Então o que a gente faz é assistir junto. Então eu começo a ver junto, tem coisa que eu vejo antes, tem coisa que a gente troca como pais. Controle remoto serve controle remoto vai. Pô, eu tenho 31. Eu sei que eu rodei de pneu murcho, eu estou meio acabado e tal, mas eu tenho só 31, né? E tem coisa que a classificação indicativa diz que eu posso ver. Algum sensor do governo julgou que eu posso assistir, eu sei que eu não posso. Então o controle remoto existe para isso, para você pular. E agora a Netflix tem uma vantagem, que aparece a telinha pequenininha assim, né? Aí você vai passando para a direita assim, aí você sabe que saiu da sacanagem, aí pronto, saiu. Agora dá para pular e tal, né? Claro, cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente, é importante cada um ter a sua própria prudência com relação às coisas. Alguém que tem problema com pornografia, que é muito imagético, às vezes tem que tomar cuidado, que qualquer coisa que apareça um pouco mais indicativo na tela, ele talvez não tenha tempo de pular, ou não tenha interesse de pular e acabe cedendo alguma coisa, não é? Agora estou com a minha esposa assistindo um seriado, o seriado não é sobre sexualidade, não é um seriado pornô, sei lá, mas vai aparecer alguma coisa, na primeira indicação que vai aparecer nudez ou sexualidade, automaticamente a gente já pula, já passa para frente, e vai perder parte da trama. Eu prefiro perder parte da trama do que perder minha santidade. Então, muito eu ter esse pedaço da trama, amém. Pelo menos tem um pouquinho da trama para assistir, né? O resto eu perco o que precisar. Agora, isso envolve o que é maior, que é para a gente como adulto. Agora, para crianças também tem algo muito parecido, porque muitos valores estranhos aparecem ali. Então, eu pode me chamar do que quiser. Para mim, criança não tem que estar assistindo nada que seja muito polêmico, muito violento, que tenha normalização de comportamentos LGBT, e esse tipo de coisa, né? Porque a classificação indicativa da minha casa sou eu. Enquanto alguns acreditam que os filhos deveriam, e que existe um ideal de emancipação humana, que os filmes e os desenhos deveriam apresentar, um tipo de normalização do comportamento sexual, que muitas vezes aparece dentro dos ambientes LGBT, cara, a gente como pai tem que ser uma linha de defesa. Então assisto junto. Não tenho como proteger minha filha, tenho uma filha de 3 anos, minha esposa está grávida de 6 meses agora do Bernardo. Eu não tenho como proteger meus filhos do mundo, de forma absoluta, onde eles vão ver as coisas, vão saber que as coisas existem, mas vão saber a revelia do meu cuidado, não por causa do meu descaso. Então uma criança de 3 anos não tem que estar pensando sobre homossexualidade, não tem que estar vendo alguém trans falando no TikTok, não tem que estar vendo um beijo gay no desenho da Disney. Ela tem que estar aprendendo o modelo que a gente acredita que é o justo que ela siga, né? E isso tem que ter uma participação ativa dos pais. Qual é o problema? A gente usa a tela como um jeito de conseguir algum descanso da criança que não para de perturbar.
porque ser pai e ser mãe dá trabalho, é um emprego, é difícil, né? Então a gente coloca a criança lá na TV, num negócio que a gente nem sabe o que é que vai passar, e vai-se embora, deixa o celular na mão da criança, para ela ficar vendo e descendo o scroll lá para sempre, para depois ganhar o diagnóstico de TDAH, né? Porque você jogou tela na mão da criança e a gente sabe que isso aumenta a incidência desse tipo de problema na primeira infância. Então, assim, enquanto a gente usa tela como uma fuga da paternidade e da maternidade, os filhos vão estar à mercê disso. Quando a tela é um exercício familiar que contribui positivamente até para a experiência da família, aí a gente tem os pais participando desse processo de cuidado. E também, quando eu lembro que eu queria ver Cavaleiros do Zodíaco, aí minha mãe não deixava, porque era muito do demônio e tal, Zodíaco. E minha mãe não deixava eu ver Yu-Gi-Oh! Eu queria ver Yu-Gi-Oh! No dia que apareceu o Mago Negro, ela mandou desligar. Então, minha mãe não deixava eu ver. E vocês não têm noção, em 1995, o que era Cavaleiros do Zodíaco para um menino no Brasil. Tu tinha quantos anos em 95? 9. Então, eu tinha 3. Eu tinha 9. Então, assim, E eu lembro que tinha coisas que eu queria ver, eu queria fazer, agora o outro lado, né? Dragon Ball Z, tinha Dragon Ball Z que tinha o Mr. Satan, minha mãe não ficava... Mas também eles não ajudam, né? Mr. Satan é pra lascar também, né? O pessoal não aí não tem nem como se defender. Aí o meu pai falou assim, filho, tem coisa que você não precisa ver. E meu pai e minha mãe sempre foram muito legais, assim, deixava eu assistir as coisas e tal. Só que um outro gibi, meu pai falava, isso aqui, você não precisa disso, meu pai falava. E aí, eu lembro que aí eu ia ver escondido o Cavaleiro do Zodíaco na casa da minha avó, e eu ficava triste. Aí, a tristeza que eu sentia por estar desobedecendo meu pai e minha mãe não compensava a suposta alegria de estar vendo o desenho. Aí eu falei assim, quer saber? Se meus pais não quiserem, eu não vou ver, não vou ficar, né, não vou ficar teimando, vou aprender que tem coisas que eu não vou ver. Isso é uma lição que serve para o resto da vida também, entende? E é o teste que Daniel faz lá na Babilônia. Ele fala assim, é o seguinte, nós vamos comer as nossas verdurinhas aqui e tal. Nós não vamos comer o manjar do rei. Daqui os dias, volta para ver como é que vai estar cada um com uma alimentação diferente. Eu lembro que meu pai falou isso. Meu pai falou assim, filho, você, é igual o Daniel aqui, os amigos dele, você não vai comer tudo que está lá na mesa do rei da Babilônia. Mas lá na frente, você vai ver como que você vai estar melhor do que esses que estão comendo os manjares do rei. Papai estava certo, né? O tempo passou, eu sou conselheiro dos meus amigos, não é o contrário, né? Sou conselheiro dos meus amigos da escola, do colégio e da faculdade. Eu formei em Direito, né? Eu fiz o casamento de 7 colegas da faculdade de Direito, 2 deles juízes, um deles ateu, pediu para eu fazer o casamento dele. Eu falei, mas você é ateu? Ele falou, mas Davi, mas vai que Deus existe, você já garante já no casamento. Eu falei, cara, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona. Então, todo final de ano tem um churrasco da nossa turma, agora, final do ano passado, teve em dezembro. Cara, você tem que ver como que é engraçado. Eu chego, tá meus colegas lá da faculdade e tal. A hora que eu chego, abaixa o som, Davi chegou, isso tudo bem, o pastor chegou, o Davi agora vai fazer uma oração para nos abençoar que nós estamos aqui precisando. Aí, eles começam a me chamar no canto. Davi, cara, eu preciso me confessar. Eu falei, eu sou pastor, eu não sou padre, eu falo com eles, eu não sou padre. Não, mas eu vou me confessar. Eles começam a confessar, falar. Eu falei, eu também conheço a lei, para de falar, senão eu vou ter que mandar prender você. Porque fica muito disso, assim, mas na hora do vamos ver, na hora que o tempo pessoal passa... do Ministério Público, é piada tudo, tá? É piada, tudo humorístico. É tudo verdade. Aí, prendam ele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso que eu estou falando é verdade, mas aí eu não ouvi para não ter que prender, justamente eu me protegi. A questão é essa, continue se alimentando da palavra, você não precisa se contaminar com as finas iguarias do rei, e você vai ver o resultado disso. Temos mais uma pergunta aqui. Hoje de manhã a gente teve aqui a plenária, né, com o Guilherme, e ele apresentou alguns números, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, falando o quanto na juventude tem aumentado, né, aqueles que se declaram não ter nenhuma religião, não seguir a Deus, enfim. E ouvindo agora um pouco sobre a cultura pop, né, vocês comentando, eu queria fazer a pergunta se vocês acreditam que, como crentes, a falta da gente estar inserido de uma maneira relevante no meio pop colabora para aumentar esses números, e se sim, como que a gente pode quebrar essa barreira, né? Porque a gente percebe dentro das nossas igrejas, né, isso muito forte, assim, a gente não pode se envolver, né? Então, como que a gente pode vencer essa barreira também? Fenômenos culturais complexos não podem ser avaliados a partir de um único fator, né? Então, responsabilizar a falta de engajamento na cultura pop pela diminuição
da relação do jovem com a religião, é um fator. Quão relevante é esse fator no todo, nós não sabemos, né? Participação no mundo universitário, questões de política pública, família, trabalhos sociais, a própria pregação do evangelho. Existe uma grande gama de participações da igreja no mundo que a gente não tem como avaliar exatamente qual é a responsável, né, por esse processo todo. A nossa função é pregar o evangelho. Nossa função a este mundo é, acima de tudo, mostrar como Cristo é o salvador da pátria, para uma nova pátria, né? Então a gente tem esse Cristo como nossa fonte de salvação e vida. Nossa função como igreja é apresentar as pessoas para esse caminho de volta. Por mais que haja uma diminuição dos jovens nesse caminho para a fé, nossa visão com relação à cultura pop precisa ser uma visão de ponto de contato para a pregação do evangelho. Não é porque a gente vai redimir a cultura pop, ou porque a gente vai dar uma vida mais agradável. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Olha, mas ser crente não significa não poder assistir os filmes não, tá? Ser crente também é legal, eu também vou no cinema, hein? Como se a gente tentasse mostrar, ser crente não é tão difícil, né? E a verdade é que é muito difícil ser crente. Envolve morte, sacrifício, deixar o ego para trás, não é? Se cobrasse deixar de ver filme, era muito pouco pagar esse preço, né? O caminho do convite do evangelho não é o convite de dizer, olha, não é tão difícil, você não vai poder ouvir músicas e ir para o cinema, não é? É o contrário, é dizer você em tese não ia poder mais nada, você morreu, você agora é de Jesus, mas existe uma graça maravilhosa que Ele permita que a gente receba também de momentos de verdade que são produzidos na cultura, né? Se a gente entende que o nosso contato com a produção de cultura também envolve termos pontos de contato para trazer o evangelho, aí a gente consegue, pelo menos por essa via, suplantar esse caminho. Existem muitos professores de escola, por exemplo, que usavam os vídeos do Mundo Cópia, o programa que eu comentei, que eu faço resenhas cristãs, digamos assim, de filmes, em sala de aula. Então, o professor passava na sala de aula um vídeo em que eu comentava sobre um filme, e comentava de forma cristã, uma mensagem, e usava na aula de redação, por exemplo. Escreva uma redação aí sobre o filme, e usava o meu vídeo como exemplo, não é? Porque era um material também literário, era um ensaio que a gente fazia sobre o filme e tal. Então, assim, existem caminhos para criar pontos de contato, porque no fim das contas, se tudo não for uma desculpa para pregar o evangelho, a gente acaba tendo o tipo de engajamento social que eu comentei ontem, que o irmão muito bem apontou aqui. É o tipo de engajamento social que vira um fim em si mesmo e acaba virando um processo da perda da própria identidade, não uma forma de formar mais a nossa identidade para o mundo. A gente tem tempo para mais uma. Boa tarde. Meu nome é Giovanni. O contexto da cultura, principalmente, eu tenho 43 anos. Tá bem, hein? Tá bem. Tô bem. A lataria tá gasta, mas nem tanto. Não, tá inteirão, parabéns. Obrigado. Minha esposa fala a mesma coisa. Então, assim, eu me converti aos 11 anos de idade. Então, durante esse processo, 32 anos já, eu vi muitas transições culturais. E quando eu me converti, o problema era o rock, né? O rock é do diabo e etc. E aquilo demorou um tempo para a igreja conseguir dialogar com aquele processo da cultura, né? E esse movimento intergeracional foi tendo seus desafios. Hoje, com 43 anos no ministério, tendo 3 filhos, acompanhando muita coisa acontecendo, eu vejo que a gente está pisando numa linha muito tênue de como a igreja vai tentar falar com essa cultura hoje, sem querer fazer isso da forma mais rasa possível, que é simplesmente copiando e sendo igual, né? Eu não vejo problema em mexer na forma. Eu acho que a forma ela vem sendo mexida ao longo dos anos, e necessariamente mexida em vários aspectos. Mas o conteúdo e o propósito daquilo que vem sendo um desafio. E a minha pergunta é, dentro do que vocês têm vivenciado, sei que não tem uma resposta pronta, mas uma reflexão da parte de vocês, como fazer com que a gente consiga alcançar isso sem mediocrizar a fé, né? Ontem um pastor, a gente parou para conversar aqui, e ele falou comigo, não sei mais o que eu faço para trazer o jovem para o culto de domingo, porque eles só querem ir no culto da juventude, né? E eu sei que essa é a indagação que um monte de gente faz, Brasil afora, aí, nesse diálogo da cultura entre as gerações. Tem muita coisa nessa questão, querido.
assim, muito boas questões. O primeiro ponto que eu acho muito interessante na sua fala é justamente como que a igreja é hipócrita, né? A mesma igreja que demonizou a bateria. A bateria, ela era um demônio antes. Agora ela parece um ídolo, ela fica no principal lugar, olha lá. Você vai em igreja assim, não tem nem altar. Jezabel. Tem uns que ficam um aquário, ela fica assim, a bateria lá na frente, né? Você chega assim, lá em cima é o batistério, não, é a bateria. Então, mas não é só a bateria. São as batidas do coração do diabo. Era uma frase famosa. O piano também, no século XIX, as igrejas não queriam piano, porque piano era instrumento do cabaré. Então, as igrejas na Inglaterra têm textos, sermões que foram pregados contra trazer o piano para dentro do templo cristão. Era só o órgão. Século V, Ambrósio diz que o instrumento mais demoníaco era a flauta. Porque era usado nos rituais pagãos. Aí você vê como que muitas vezes ficar preso, né? Muito interessante o que você fala. Se a gente fica preso simplesmente assim a formas, ao modelo, às vezes está muito carregado das nossas próprias opiniões e tal. Por isso que é muito mais seguro sempre a gente pensar sobre isso do ponto de vista da Bíblia. Do ponto de vista da Bíblia. A resposta para a dúvida do pastor é Tito, capítulo 2, versos 6 a 8, né? Onde vai dizer, da mesma forma, encoraje os jovens a ser prudentes. Primeiro princípio, Tito é um pastor. É o único texto das cartas pastorais onde existe uma explicação sobre o ministério com os jovens. É o único lugar onde um pastor é orientado o que ele faz com o jovem da igreja. Primeira coisa que ele fala, Tito, encoraje o jovem a ser prudente. Tem pastor que é o contrário. Parece que ele acorda, liga para alguém, liga para outro pastor. E aí, qual ideia você teve aí para desanimar de vez os jovens? Me fala aí. Tem pastor que se esforça para o jovem não ir para o culto. Ele implica, ele briga, ele perturba. Não, primeiro princípio é o encorajamento. O pastor tem que encorajar, o jovem ele precisa de encorajamento. Todo mundo precisa, quanto mais o jovem que não tem maturidade. Segundo princípio, por causa do tempo que estourou, ele fala, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. O jovem precisa de encorajamento. Segundo, o pastor tem que dar exemplo. Muitos jovens não querem saber da igreja porque o pastor não tem exemplo. O pastor destruiu a própria família, destruiu o próprio casamento. É uma pessoa triste, é uma pessoa deprimida, é uma pessoa amargurada. Se o pastor é uma cebola, o discípulo não vai ser uma flor, né? Um alho, o cara é uma pessoa amargurada. Então pensar, peraí, em tudo seja você mesmo um exemplo. O que é ser um exemplo para o jovem? Não é ter um monte de seguidor, ser casado com uma top model ou ter o carro do ano. Esses são padrões da revista Forbes. Ser um exemplo na palavra, no procedimento, na pureza, no amor. Então o jovem precisa de modelos, ele precisa de referenciais. Paulo chamava para si, ele falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Terceira coisa que está escrito em Tito. Então, encoraje o jovem a ser prudente. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para ele. E em seu ensino, mostre integridade e seriedade, para que aqueles que se falam mal de vós se envergonhem por não terem nada a dizer. Então, o terceiro aspecto é o ensino, né? O que está sendo ensinado, né? O ensino tem duas características para o jovem. Primeiro, tem que ter integridade, tem que pregar todo o evangelho. Não é só ficar pregando namoro, amizade. É importante essas coisas, mas não é só, a vida não é só namorar, gente, né? Tem um monte de outras coisas importantes na vida. Então, integridade é o evangelho inteiro tem que ser pregado. E use linguagem sadia. Eu acho isso muito importante, porque tem um monte de cara que quer dar uma de descoladão para comunicar com os jovens e começa a ter um vocabulário torpe, um vocabulário anti-escriturístico, que não está em conformidade com a palavra. Começa a falar de um modo muito leviano de assuntos que a Bíblia tem uma certa maneira de falar. Por exemplo, o culto. Leia a gramática bíblica sobre o culto. O culto é santo, o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Toda vez que a Bíblia fala do culto ao Senhor, existe uma linguagem solene na Bíblia. O culto nunca é uma coisa qualquer, nunca é uma coisa avacalhada, nunca é uma coisa sem ordem. Aí eu vejo pastores que querem ser tão descolados com os jovens para trazer para o culto, que avacalham, usa a linguagem da balada para falar do culto. Aí o culto foi épico, você está assistindo muito Gladiador, entendeu? Quer dizer, de onde que vem épico? Épico vem o culto foi insano. Eu entendo, é uma gíria, mas presta atenção, eu não estou querendo ser um preciosista, um chatonildo,
Mas tem que tomar cuidado, porque eu já vi igrejas que fizeram sex church, que foi um ministério que fracassou retumbantemente. Era um ministério que supostamente ia ganhar atores de filme pornô. Todos envolvidos no ministério hoje estão longe do evangelho, o que é uma tristeza. Entendeu? É tão legal. Aí eles fizeram sex church. Peraí, onde na Bíblia existe suporte para esse tipo? Estão entendendo o que eu estou falando? Usa esse tipo de linguagem. Então vai trazendo, às vezes, por isso que Paulo falou, use linguagem sadia. Use uma linguagem. Não é que não pode falar uma gíria, fazer uma brincadeira, não é isso. Estão dando para entender? Mas toma cuidado, porque sem querer vai cristalizando um vocabulário, um modo de lidar com as coisas de Deus que não é bíblico. Então eu diria assim, sobre essa questão do jovem na igreja, fica com a Bíblia, que não vai ter erro, né? É o não é eu escolhi esperar, é encorajamento, exemplo e ensino. Aleluia. Amém. Sei que tem muitas perguntas, mas vocês são muitas pessoas, o nosso tempo estourou, já passamos de 1 hora. Queridos, nós teremos agora um breve intervalo e depois retornamos com as 3 oficinas, desafios aqui, plantação de igreja no Pocket e louvor lá no refeitório. Que Deus abençoe vocês, até daqui a pouquinho. Obrigado.